Saudações, aqui o professor Elvis Sidney Bres. Vamos fazer mais um vídeo sobre carreira científica, carreira de pesquisador, mais algumas orientações sobre como se alcançar sucesso nessa carreira. A minha carreira não é uma carreira de sucesso, mas pelo menos o que eu pude determinar, ela era uma carreira de sucesso até o ano de 2010. Eu estava em franca ascensão na carreira científica e acadêmica, enquanto eu estava no final do meu processo de doutoramento em Química. Eu estava no ápice da minha carreira em 2010 e aconteceu algo na minha carreira no ano de 2010 que é o fato que arruinou essa carreira do ponto de vista científico acadêmico. Do ponto de vista econômico não, mas do ponto de vista de produção científica, de uma carreira de sucesso como pesquisador, a carreira começou a afundar no ano de 2010. Então nesse vídeo eu quero justamente tratar de como evitar cair nessa armadilha que eu caí, que arruinou minha carreira, que era uma trajetória ascendente, uma trajetória em franca ascensão, em franco sucesso, que até hoje eu colho os frutos do sucesso que eu tive até 2010, porque eu continuo atuando em revistas de renome como avaliador, né? Fazendo avaliação de artigos para revistas de renome, como International Journal of Hydrogen Energy, o Fuel, tá? Todas as revistas da área de energia de combustíveis, que são revistas aí topo de linha nessa área e para a qual eu faço revisão de artigos toda semana, aí, pelo menos uma vez por mês me chega algum artigo dessas revistas para eu fazer a avaliação. Então eu ainda estou colhendo parte do prestígio que eu acumulei nos primeiros anos, aí, entre 2010 e 2012, tá? Foram 10 anos de glória aí na minha carreira científica, que depois começou a afundar, tá? Justamente por eu ter me envolvido em 2010, ter ingressado para trabalhar num local que é avesso, tá? Que tem na verdade aversão à pesquisa de alto nível. Eles não querem que se faça isso, não proporcionam um ambiente institucional de incentivo à pesquisa. Então eu vou falar para vocês onde trabalhar, tá? Onde trabalhar para que vocês continuem em ascendência após, né, a formação de vocês em graduação e pós-graduação. Estou falando aqui, primeiro passo, vocês terminem o doutorado de vocês, façam um doutorado muito bem feito, recheado de produção, recheado de muito estudo, de muita dedicação e muita publicação, tá, em revistas topo de linha da sua respectiva área, tá? Primeiro façam tudo isso com muita calma, produzam bastante e depois que vocês estiverem realmente preparados com uma produção aí, pelo menos tenham publicado uns 10 artigos em revistas de alto impacto, de alta qualidade, revistas científicas de alto impacto. Aí vocês vão procurar um local para vocês se estabelecerem profissionalmente, tá? Vocês vão buscar um local para trabalhar. Então o tema desse vídeo é justamente isso, onde trabalhar como cientista. Primeiro, no Brasil, infelizmente, a carreira de pesquisa é vinculada à carreira de ensino, tá? Isso já é um problema, mas desse problema nós não podemos fugir, né? É assim,
infelizmente você tem que ser professor e pesquisador. Eu acho algo bastante temerário isso daí, algo que não deveria ser assim, mas é desse jeito e temos que trabalhar nesse jeito. É possível sim, eu vou explicar como é possível trabalhar somente como pesquisador, sem se envolver com essa questão de ensino, principalmente ensino de graduação, tá? Como evitar o contato com o ensino, tá? E como ficar mais na pesquisa, porque vocês terão muito mais produtividade como pesquisadores se vocês não precisar ter contato com o ensino, tá? O ensino ele atrapalha e não ajuda. E quando há o ensino, ele tem que ser um produto, um subproduto da pesquisa e não o contrário. Não se deve priorizar o ensino e depois, se der tempo, você faz pesquisa. Ao contrário, você tem que primeiro fazer pesquisa, depois você parte para o ensino, tá? Como um subproduto. Tem que sobrar algo que você descobriu ali na pesquisa, e isso você vai ensinar para os seus alunos, principalmente alunos de pós-graduação que você esteja orientando, tá? Mestrandos e doutorandos. Aí sim, aí funciona. Bom, então onde trabalhar, tá? Baseado nisso aí que eu falei, tudo que eu falei aqui não é enrolação, não, é base para entender a lista de locais para trabalhar, tá? Primeiro você tem que procurar um local onde você possa atuar como pesquisador. Em primeiro lugar, só como pesquisador, tá? Fazer pesquisa. Tem alguns lugares aqui no Brasil, sim, tá? Um deles, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, da ICTA, em São José dos Campos. Lá mesmo onde tem o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Lá no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, lá existe a figura do pesquisador, tá? Pesquisador júnior, pesquisador pleno, pesquisador sênior, tá? Pesquisador na área de química, física, ciência dos materiais. Ali sim, ali é o topo do país, tá? É o máximo, é o ápice da carreira, tá? Entrar ali é o ápice da carreira. Só que concurso lá para aquele lugar pro DCTA, para o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, é raro, tá? Muito raro. Faz 10 anos aí, 2012, o último concurso que teve para pesquisador lá no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da Força Aérea Brasileira, tá? Em São José dos Campos. Esse é um local onde se vai fazer pesquisa, tá? Ali sim, ele é de longe o primeiro lugar que deve ser o alvo para se trabalhar, tá? Como pesquisador, fazer uma excelente carreira na área aeroespacial. Esse é o primeiro lugar, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Segundo lugar, Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia. Metrologia, tá? Não meteorologia, metrologia mesmo. Inmetro, esse que controla os produtos, coisa e tal. O que eles têm? Eles têm setores, departamentos de pesquisa lá dentro, pesquisa e desenvolvimento na área de física, química, materiais, engenharias, tá? Excelente lugar, assim, ó, topo de linha, tá? Inclusive para pesquisa na área de física molecular, tá? Química quântica, tudo isso daí. Áreas de excelência, áreas de topo, ciência dos materiais, tá? Produção de sensores, biosensores, tudo, tá? Então, excelente. Segundo lugar, então, primeiro lugar, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA da Força Aérea Brasileira. Segundo lugar, Inmetro. O Inmetro faz parte do Ministério da Indústria, tá? Indústria e Comércio. E o DCTA faz parte do Comando da Aeronáutica, que é parte do Ministério da Defesa, tá? Então esses dois aí, de longe, os melhores locais para se trabalhar como pesquisadores no Brasil. Eu tô falando aqui tudo de Brasil, tá? Porque se for para falar do exterior, daí você tem muita coisa, tá? Daí você tem aí o Okinawa Institute of Technology,
National Singapore University, aí você tem aí California Institute of Technology, aí você tem MIT, aí você tem Instituto Federal de Tecnologia de Lausanne, na Suíça, né? Vários, né? O Instituto Max Planck na Alemanha, tá? Mas isso é tudo se fosse falado de exterior, tá? Mas vamos manter aqui a nossa carreira restrita a Brasil, certo? Então aí eu citei os dois mais top aí, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, trabalhar lá como pesquisador, tá? Tanto faz técnico, júnior, pleno, sênior, tá? Eles fazem a seleção. Júnior é graduação, pleno é com mestrado e sênior é com doutorado, tá? A pessoa que já tem doutorado, ela pode prestar o concurso para pesquisador sênior. Tem várias áreas, física de plasmas, tá? Materiais, química, metalurgia, de tudo lá. Então, algo muito superior, tá? Esse é o que tem de elite no país, tá? Esse é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA, em São José dos Campos, São Paulo. Segundo, Inmetro. Terceiro, Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, lá também você pode ser pesquisador da Fiocruz. Pode ser pesquisador da Fiocruz, tá? Fundação Oswaldo Cruz. Seria a terceira posição. A quarta posição que você pode fazer pesquisa é alguns programas de pós-graduação da UFRJ, onde você faz a prova para ser professor daquele programa de pós-graduação, mas você só atua no programa de pós-graduação. Um exemplo disso é o programa de pós-graduação lá em produtos naturais, algo assim. Lá também você vai atuar só orientando mestrado, doutorado e fazendo pesquisa, tá? Mas aí você está fazendo já concurso para professor. Então, uma vez que você tem que fazer concurso para professor, aí segue a mesma hierarquia lá que eu elenquei das universidades, tá? Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, né? IME, Instituto Militar de Engenharia, certo? Aí as universidades, né? UFRJ, USP, Unicamp, URGS, UFPE, UFSC, tá? Segue aquele mesmo ranking lá de aí federais. Aí daí você vai entrar como professor e vai ter lá sua carga horária no ensino de graduação, vai ter sua carga horária no ensino de pós-graduação, mestrado, doutorado, e você vai poder orientar tanto mestrandos quanto doutorandos e também vai conseguir fazer uma boa carreira, pois essas instituições elas prezam pela produção científica, tá? Prezam por produção, dão a oportunidade, pois mantém a carga horária, mesmo você sendo professor, você vai ter uma carga horária em sala de aula relativamente baixa e ainda lecionando somente disciplinas da sua área de expertise, tá? Onde você vai lecionar um conjunto só de disciplinas na qual você realmente é especialista naquilo ali. Então, você fica cada vez melhor naquilo que você faz. Isso dá a chance de você poder também ter sua linha de pesquisa, orientar alunos de mestrado, doutorado e construir a sua carreira de maneira muito efetiva. Então, isso acontece nas universidades federais em geral, sejam elas instituições civis ou militares, como Instituto Militar de Engenharia e o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, tá? Então isso aí, a prioridade é isso, tá? Então, hierarquizando aí, nós temos primeiro lugar, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA. Segundo lugar, Inmetro. Terceiro lugar, Fiocruz, tá? Fundação Oswaldo Cruz.
Quarto lugar aí, entrar como professor no ITA. Quinto lugar, entrar como professor no IME, Instituto Militar de Engenharia. Sexto lugar, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sétimo, USP. Oitavo aí, Unicamp. Nono, URGS. Décimo, Federal de Santa Catarina. Assim vai indo, tá? As universidades federais aí tradicionais, que é Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, tá? São Carlos, e é isso aí, Santa Catarina, né? Minas Gerais, tá? São universidades antigas e que já têm seus grupos, suas linhas de pesquisa, seus departamentos bem estabelecidos, e nada não se inventa moda aí estragando o que está funcionando, sabe? Isso aí funciona muito bem e é muito bom. Onde não trabalhar, tá? 2 locais aí onde você não deve se meter, que você vai afundar a sua carreira, que são universidades particulares, certo? Você não faz pesquisa, você geralmente só dá aula, com algumas honrosas exceções aí, tipo PUC do Rio, tá? PUC do Rio de Janeiro, onde se faz alguma pesquisa de ponta, mas eu acho que é a única aí do Brasil, é a única do Brasil que a gente vê aqui que produz, que é particular e que é privada e que produz. E onde não trabalhar, mesmo sendo no setor federal, mesmo tendo no nome Ciência e Tecnologia, são os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, certo? Os chamados IFs, ou Institutos Federais, tá? Jamais entrem nisso daí se vocês quiserem ser professores, porque nesses lugares, nos Institutos Federais, eles não querem que você faça pesquisa, tá? Ou melhor dizendo, eles querem que você faça um tipo de pesquisa que não é pesquisa, tá? Que tipo assim, você vai picotar lá a garrafa PET, fazer uma árvore de Natal, esse tipo de coisa. Você vai montar um grupo de dança, você vai fazer questionários, tá? E ficar enviando questionários para os outros professores, enchendo o saco dos outros professores, fazendo pergunta para eles se eles conhecem o que é a BNCC, o que é a BNC Formação, essas coisas assim. Ficar perguntando para vocês coisas de pedagogia. Então vai ter um monte de pedagogo te amolando. Você vai ter uma carga horária de aula excessivamente alta, com uma diversidade muito grande de áreas e disciplinas para lecionar. Você vai ser um pau para toda a obra, tá? E você vai passar o tempo inteiro só preparando aula e não vai ter tempo de fazer pesquisa nenhuma de qualidade, tá? Desse jeito que se enterra a carreira, e dessa maneira que eu enterrei a minha carreira, tá? Que, como eu falei, eu contaria para vocês o que aconteceu em 2010. Em 2010 eu ingressei numa dessas instituições. Aí eu nunca mais consegui produzir pesquisa nenhuma, tá? Eu fiquei envolvido só com carga horária de sala de aula, só envolvido com plano de curso, com reunião pedagógica. Você trabalha numa escolinha, é uma escolinha, não tem nada de Instituto de Ciência e Tecnologia. Instituto de Ciência e Tecnologia nada, não tem nada de ciência e tecnologia nisso daí, tá? É só o nome, não tem nada de ciência e tecnologia. Então aí foi a roubada que eu me meti, tá? Em 2010 eu entrei nisso, comecei a trabalhar nisso, nunca mais consegui sentar para escrever um artigo que presta, porque você passa o tempo inteiro envolvido com aluno amolando, com coordenação pedagógica amolando, só tem pedagogo te amolando, é uma instituição baseada só em pedagogo, não tem pesquisador, não tem... Assim, ó, eu desafio que me mostre alguém que tenha produzido artigos de alto impacto. Eu falo de produção de índice alto de citações. Me mostre alguém que tenha mais aí de 5.000 citações aí. Esse é o critério. Vamos lá, vamos pegar 5.000 citações. Pesquisador com 5.000 citações, tá? Aí no Web of Science, no Google Scholar. Me mostrem algum pesquisador
numa dessas instituições, tá, que tenha um índice de citação acima de 5.000. Eu não tenho, tá? Eu tenho 740 citações. E já é muito para a situação que eu tô, e foram conquistadas só com o que eu produzi até 2010, antes de entrar nessa instituição, certo? Ou seja, não tem nada que foi produzido dentro dessa instituição, porque o último artigo que eu tenho, que é um artigo que data de 2012, foi produzido em cooperação com um grupo de novos materiais lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certo? E é o meu último artigo, 2012, e foi uma cooperação com um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não tem como produzir nada de alto nível. Estou falando coisa de alto nível, tá? Não me venham, como eu falei, com garrafa PET picada, com reciclagem de lixo, com esse tipo de coisa, tá? Não me venham com esse tipo de história. Eu estou falando de pesquisa de alto renome. Estou falando de publicação no Physical Review, tá? Nesse tipo de coisa, Chemical Reviews. Publicação na Nature, na Science, eu estou falando disso. Publicação na Science e na Nature. Me mostre alguém que publique na Science, me mostre alguém que publique na Nature trabalhando sob essas condições. Não tem, tá? Não tem. Me mostre alguém que tenha mais de 5.000 citações acumuladas com produção científica trabalhando numa dessas instituições que leva no nome ciência e tecnologia. Não tem nada de ciência, não tem nada de tecnologia. Então fujam, tá? Jamais se metam nesse tipo de roubada. Olhem muito bem, pesquisem muito bem, venham falar comigo antes, professor Elvis, eu preciso do senhor me indique. Esse lugar é bom de trabalhar, eu vou analisar para vocês e vou dizer se é bom ou não de trabalhar, tá? Eu sei medir isso através de medidas quantitativas, medidas cientométricas, se vale a pena ou não você participar do quadro de servidores daquela daquela instituição, tá? Então qualquer dúvida vocês me perguntem, me procurem, tá? Vocês sabem onde me achar, é só acompanhar o meu canal. Vocês têm o meu contato, tá? Perguntem aí nas perguntas aí embaixo, tá? Assine o canal, ative o sino das notificações, porque vem muita coisa boa por aí. Eu vou ensinar muito mais para vocês sobre carreira e sobre itinerários formativos, o que vocês devem estudar para habilitar vocês a trabalharem num lugar decente, certo? Aí você pergunta, professor, mas você ensina a gente, mas por que o senhor mesmo não faz? Não faço, porque como eu falei, eu caí numa cadeia de circunstâncias da vida, uma cadeia de contingências de natureza financeira, de pobreza mesmo, tá? Eu vim da pobreza, eu vim da extrema pobreza, da fome, da miséria, tá? Cursei universidades federais, na minha graduação, mestrado, doutorado, e fui indo e tive que agarrar qualquer coisa para trabalhar e ganhar o dinheirinho para pagar a comida, entendeu? E com isso, por essa contingência, essa pressa em ter que me sustentar, em sustentar a família, aí eu embarquei em qualquer dei o passo para qualquer lado que foi possível. E daí o que me apareceu na época foi esse lugar, eu entrei, comecei a trabalhar ali e vi que aquilo ali não é futuro. Mas daí o que aconteceu? Aí eu já tinha enterrado a minha carreira. Eu tinha dado um passo errado e cai no abismo. Eu dei um passo errado e caí no abismo. Então tem que cuidar com isso, tem que cuidar para não dar um passo errado e cair no abismo. Isso é o que aconteceu comigo e por isso que eu estou fazendo essa série de vídeos sobre como se tornar um pesquisador, para mostrar para vocês como se preparar, como fazer um curso decente, qual é a preparação que tem que ter e em quais lugares eu devo trabalhar. Então, se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei, siga o canal que vem mais e mais dicas, mais e mais ensinamentos por aí sobre como se tornar um cientista. É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.